Olá, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta quinta-feira, dia 15 de maio de 2025. Olá, Sara Raquel. Olá, Oceli. E a gente inicia mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo, cuja manchete é sobre meio ambiente. Desmatamento no Brasil tem queda de 32%, isso no ano passado, e o Cerrado, o bioma Cerrado, lidera as reduções. Pela primeira vez em 6 anos, todos os ecossistemas registraram diminuição ou estabilidade, afirma a plataforma Map Biomas. E aqui ao lado, nós temos o gráfico mostrando esse nível. O primeiro aqui é o Cerrado, com 652,197. Depois a Amazônia, em terceiro veio a Caatinga, onde nós aqui do Nordeste somos mais afeitos e é o nosso bioma. Depois vem a Caatinga com 174,511. E o Pantanal, depois com 23,295. Mata Atlântica com 13,472. E por último, os Pampas, que fica mais ali, os Pampas Gaúchos, com 896. Relatório do caso da ABIN paralela atrasa outra vez e Polícia Federal chama 2 da atual gestão do presidente Lula para testemunhar. Corregedor-geral e chefe de gabinete do diretor-geral da agência ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, são ouvidos. E essa ABIN paralela atuava ainda na gestão do ex-presidente Bolsonaro. No carrossel de fotos em destaque na capa da Folha de São Paulo, a primeira foto é sobre o jogo de ontem entre São Paulo e o Liberdad pela Copa Libertadores. São Paulo classificado, com gol do estreante Luca, ele que tem apenas 17 anos de idade. São Paulo empata em 1-1 com o Libertad, lá na Arena Morumbis, e vai às oitavas da Libertadores. A segunda foto é uma foto em preto e branco, aqui do TRE de Santa Catarina. É para ilustrar a série de reportagens que a Folha de São Paulo está fazendo pelos 40 anos da nova República. Homem vota durante a eleição presidencial em 1989 em Blumenau, Santa Catarina, e especialistas consideram que a emenda constitucional número 25 influenciou a Constituição de 1988, que é a Constituição que está vigorando atualmente no nosso país. E a outra foto é sobre história ancestral do lagarto. Pegadas que teriam sido produzidas há aproximadamente 355 milhões de anos, isso na Austrália, indicam descoberta do réptil mais antigo conhecido até agora no planeta. Sobre o Poder Judiciário, STF, Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes não é radical e tem feito gestos de pacificação ao liberar presos do dia 8 de janeiro de 2023. Vou repetir a frase. Moraes não é radical e tem feito gestos de pacificação
ao liberar presos do dia 8 de janeiro. Quem disse isso? Quem disse isso foi o ex-presidente Michel Temer. Ele disse isso porque foi Michel Temer que indicou Alexandre de Moraes para o STF. Isso em 2017. O Alexandre de Moraes, foi procurador do governo de São Paulo e na época que Michel Temer era presidente, logo após o impeachment de Dilma Rousseff, ele era o vice e assumiu o cargo, ele abriu uma vaga no STF e ele indicou Alexandre de Moraes. China isenta viajantes do Brasil de visto para visitas de até um mês. Medida é voltada para turismo e negócios. Portanto, o brasileiro que quer conhecer a China ou viajar para a China não precisará de visto se ele ficar até um mês lá, por exemplo, na capital, Pequim. Uma entrevista hoje com David Stephenson. Ele disse que o maior desafio hoje é o turista pensar no Airbnb como primeira opção em vez de um hotel, diz diretor. Esse Airbnb é aquele aluguel por apartamento de temporada. O apartamento fica todo montado, todo já pronto e a pessoa aluga por temporada. Para o diretor David Stephenson, mudanças anunciadas recentemente originam uma nova empresa. O Supremo Tribunal Federal decidirá se poupador pode receber indenização devido a perdas em planos econômicos. Ministros começam a julgar a partir de amanhã, sexta-feira, uma ação de 2009 sobre os planos econômicos Bresser, Plano Verão e Plano Collor, para saber se quem na época tinha dinheiro na caderneta de poupança vai receber essa indenização devido a perdas, né, por causa desses planos econômicos. Ainda sobre o Poder Judiciário, a deputada federal Carla Zambelli, ela que é do PL, Partido Liberal de São Paulo, é condenada a 10 anos de detenção e perda de mandato por invasão ao sistema online do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. A decisão foi da primeira turma do STF, foi por unanimidade, agora cabe recurso ao pleno do STF, ao plenário do STF. A deputada, através dos seus advogados, soltou uma nota dizendo que isso é perseguição política. Escorpiões assustam moradores e comerciantes do bairro Perdizes, na região oeste da capital paulista. Pensei que ia morrer, diz um morador picado pelo escorpião em casa. A prefeitura diz que adotará as medidas. Aqui uma entrevista com a escritora Tracy Smith. Ela diz: sou mulher e negra, mas meus poemas vêm de um lugar mais profundo. A escritora vem ao Brasil para participar do festival Poesia no Centro, em São Paulo. Lá na Arena Morumbis, ontem, uma placa cai durante comemoração de gol e fere 2 torcedores em jogo do São Paulo contra o Liberdad. O Liberdad que empatou, foi 1-1.
Pai e filho, o pai com 49 anos e o filho com 17, são levados para o hospital com um ferimento na cabeça. O clube do São Paulo afirma que presta assistência aos feridos. Pesquisa no HC de Botucatu, no hospital, vê queda de 55% no risco de parada cardíaca e de morte em cirurgias. A General Motors, montadora de carro, desenvolve com a LG uma bateria mais barata para popularizar os veículos elétricos da montadora. Veja cobertura completa na Folha sobre energia limpa, contextos e análise vídeos. Outra matéria, o que é a mulher bem cuidada? Escritor aponta as contradições da cultura que prega bem-estar. Violência doméstica. Ex-namorada acusa o artista Yamandu Costa de abuso e agressão. O Yamandu é um violonista muito famoso aqui no Brasil. Influenciador critica tratamento diferente na CPI das Betes no Senado. O Papa Leão XIV já abriu sua conta nas redes sociais e ontem ele já tinha mais seguidor do que o Papa Francisco nessa conta. Os atores Demi Lovato e Jordan vão se casar neste fim de semana. Na editoria de economia, nós temos aqui 6 chamadas de capa. A primeira é sobre regras orçamentárias. O governo federal analisa modelo para aumentar a meta fiscal e reincluir os precatórios, a despesa com pagamento de precatórios, no orçamento de 2027. E a foto aqui do ministro Fernando Haddad, da Fazenda, e ao lado a ministra Simone Tebet, do Planejamento. Ainda na editoria de economia, a empresa Amazon demite funcionários de equipe que desenvolve produtos como o Kindle, o Esho e carros Zox. Ainda na área de carros, montadoras ocidentais correm risco de extinção na China. Montadoras do Ocidente, na China é Oriente, montadoras ocidentais correm risco de extinção na China, diz candidato a CEO, ao diretor executivo presidente da Stellantis, que é uma montadora de carro. Estados Unidos vivem divisão entre um PIB, um Produto Interno Bruto conservador, e um progressista. E o primeiro, que é o PIB conservador, está ganhando. Fabricante defende as misturas lácteas para reduzir os preços e o pudim ser acessível o ano todo. PIS/PASEP para os nascidos nos meses de maio e junho começa a ser pago nesta quinta-feira, dia 15 de maio. 2 chamadas de capa da Folha de São Paulo para a editoria de política. Primeira matéria: ações contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, são enviadas ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, após decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, em relação a foro especial. Juízes que herdaram
casos de Marcelo Bretas remetem os processos para a Corte Superior em Brasília. Outra matéria na área de política. Os partidos do Centrão enxergam a nomeação de Guilherme Boulos, do deputado federal Guilherme Boulos, como abandono de Lula para fazer uma frente ampla para disputar a reeleição em 2026. Ainda sobre o assunto, aqui dizendo que a ministra Aniele Franco, ela que é do Rio de Janeiro, fala em candidatura dela ao Senado ou à Câmara Federal no pleito do próximo ano. No caderno de turismo, pelo visto aqui, eu acho que as matérias todas são aqui do Ceará. Essa foto, bonita foto dessa orla marítima, que é Camusim. Olha aqui, duas chamadas de capa para o caderno de turismo desta quinta-feira da Folha, e eram 3 fotos, mas agora só tem 2. A primeira, essa aqui é Camusim, tem aqui uma da orla marítima de Fortaleza, aqui com espigão, e tinha outra do Beach Park, mostrando aquele maior equipamento do mundo, aquela montanha russa do mundo, era do Beach Park. Diz assim a legenda desta foto de Camusim. Camusim guarda corredores de praias selvagens entre o Ceará e o Piauí. E o Piauí que ele chama aí é Parnaíba, que é a primeira praia depois ali de Bitupitá, depois de Camusim, Chaval, Bitupitá e a praia de Parnaíba. Aí ele diz mais: Camusim, vizinho a Jericoacoara, cidade tem litoral com dunas, rios e lagoas atraindo kitesurfistas do mundo todo. Outra matéria no caderno de turismo, praticamente sobre o Ceará, é falando do Cariri. Juazeiro, Crato e Barbalha, o Crajubá. Região do Cariri, diz aqui a legenda da foto, preserva as tradições que são a matriz da identidade cearense. Outra matéria sobre o Ceará. 3 dias em Fortaleza, capital. Fortaleza conquista os turistas com boa comida e hospitalidade. Diz mais: símbolos do Ceará, o pratinho, nosso conhecido pratinho, os pratinhos são um banquete da culinária popular local. São aqui destaque no caderno de turismo da edição de hoje da Folha de São Paulo. China, terra do meio. Presidente da China manda um recado a Donald Trump com encontro e adesões da América Latina. Isso depois do Xi Jinping reunir lá na China o CELAC, que reúne vários presidentes de países da América Latina e do Caribe. E Lula estava lá. Na editoria de cotidiano, nós temos aqui 5 chamadas na capa da Folha de São Paulo. Primeiro é sobre o clima lá em São Paulo. Previsão do tempo. São Paulo deve ter sol e registrar temperatura máxima de 25 graus Celsius nesta quinta-feira. Número de usuários na região da Cracolândia cai 84% em 2 anos, afirma a Prefeitura de São Paulo. Programa de Lula para formar professores não preenche quase metade das vagas disponíveis.
O ministro Luiz Fux pede vista e interrompe o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre o serviço funerário de São Paulo. E o problema é porque a Prefeitura de São Paulo terceirizou o serviço funerário, que encareceu os atos de comprar jazigo, sepultar, né, os entes queridos. E esse problema chegou ao Supremo Tribunal Federal, está sendo discutido lá. Andanças na metrópole, ainda em São Paulo. Frei Galvão, santo e reconhecido como um engenheiro pelo CREA de São Paulo. O CREA, Conselho Regional, né, de São Paulo, reconheceu Frei Galvão como engenheiro. Por quê? Porque hoje a casa do Frei Galvão foi ele que construiu. Ele é considerado como pedreiro e engenheiro e arquiteto. Na editoria de Mundos temos duas chamadas. A primeira é sobre um feminicídio. Uma influenciadora de internet mexicana é morta durante uma live ao vivo no TikTok. E a outra chamada é para o funeral do ex-presidente do Uruguai, o José Pepe Mujica. Mujica passou quase 12 anos preso em solitária e conseguiu uma fuga espetacular da cadeia. Na página de saúde da Folha de São Paulo de hoje, a matéria é sobre medicação. A Anvisa proíbe medicamento Metbala, doce tipo gummy, à base de Tadalafila. A empresa responsável não tem autorização do órgão federal, que é a Agência Nacional de Vigilância de Saúde, a Anvisa. Essa empresa que fabrica esse medicamento não tem autorização para fabricar qualquer remédio no Brasil. Anúncio, cuidado com o golpe, anúncio falso dos remédios para emagrecer, Mounjaro e o Ergov tem nomes e fotos de médicas. Venda só é permitida via sites oficiais de farmácias. Profissionais fazem boletim de ocorrência. Essa foto aqui é falsa. Coloca lá nesses sites na internet para vender. Olha aqui, esse Medipil custa R$ 1.885, outro R$ 1.694, outro R$ 1.355. Tudo o mesmo medicamento. O sujeito paga via cartão e nunca recebe este medicamento, que é falso. É golpe. As matérias mais lidas hoje na Folha de São Paulo, a primeira, policial é demitido por abandonar posto de trabalho e ficar em camarote no carnaval, diz PM. É o assunto mais lido, mais acessado. É isso que chamou mais a atenção dos leitores da Folha. Policial é demitido por abandonar posto de trabalho e ficar em camarote no carnaval. Segunda matéria mais lida é sobre a fraude no INSS. Diretor de entidade investigada por desconto no INSS é ligado a presidente da Câmara Federal. 3. Outro canal. Terceira é sobre esse mundo aí das celebridades. O ator Cauã Raymond desiste de contrato de 22 milhões de reais
e diz que não fará mais publicidade dessas apostas, essas casas de apostas, bets. Ele dizendo que desistiu de um contrato de 22 milhões. Aquela influenciadora que foi na CPI do Senado, a Virgínia, ela fez um contrato, foi de 50 milhões de reais, o contrato dela. E ela disse isso lá na CPI. Quarta matéria mais lida. STF condena a deputada federal Carla Zambelli a 10 anos de prisão e perda de mandato por invasão ao sistema do CNJ. E quinta matéria mais lida. Maior desafio é o turista pensar no Airbnb como primeira opção em vez de um hotel, diz diretor de empresa. No caderno Ilustrada, que é o caderno de cultura da Folha de São Paulo, hoje a matéria é sobre o Festival de Cannes. Cannes afunda na morbidez de Sound of Flailing e True Prosecco, que são dois filmes que estão estreando hoje lá em Cannes, na França. Banda ao vivo interrompe sessão do novo filme Missão Impossível durante o festival. Sara, e o que é que nós temos na capa do jornal O Estado de São Paulo? Hoje, a manchete do jornal O Estado de São Paulo nos traz aqui um destaque para o crime organizado, que acabou envolvendo, inclusive, o time do Corinthians. 1 milhão do Corinthians foi para braço do PCC, diz a polícia. Parte de patrocínio foi parar em conta de empresa citada por delator. A investigação policial concluiu que cerca de R$1 milhão pagos pelo Corinthians, a empresa que intermediou o patrocínio da VaideBet, que é uma casa de aposta, foram para a conta bancária da UJ Football Talent, intermediação. Trata-se de uma das empresas apontadas pelo delator Antônio Vinícius Lopes Gritzba, morto a tiros no aeroporto de Guarulhos, como sendo parte do braço do PCC no mundo do futebol. A polícia ainda investiga a motivação desse depósito. O caso pode complicar ainda mais a situação do presidente Augusto Melo, que tenta evitar o impeachment. E o Corinthians informou que não tem responsabilidade por qualquer direcionamento de dinheiro que não esteja na conta bancária do clube. E o delegado Tiago Correia, envolvido neste caso, disse o seguinte: aqueles que deram causa ao desvio de dinheiro dos cofres do Corinthians utilizaram as tradicionais estratégias de lavagem de dinheiro. Já nesta imagem destaque, o tenista número 1 do mundo convida o Papa para bater uma bolinha. Fã de tênis, o Papa Leão XIV recebeu o italiano Jannik Sinner. O atleta deu raquetes ao pontífice e o convidou para jogar. Aqui vamos quebrar alguma coisa, melhor não, brincou o Papa, que já havia feito referência ao significado do sobrenome do tenista, que traduzindo do inglês para o português, Sinner significa literalmente pecador. Já na editoria internacional, sobre a visita do presidente à China. Irritado com o vazamento, Lula diz ter pedido ajuda a Xi Jinping com o TikTok. O presidente afirmou que o líder chinês enviará ao Brasil pessoa de confiança para tratar de questões digitais. Lula reagiu à divulgação de uma fala de Janja. E sobre a Argentina, decreto de Milei endurece regras para migrantes e turistas. Universidades poderão cobrar mensalidades de estrangeiros. Viajantes terão de apresentar seguro de saúde. Já na editoria de Economia e Negócios, sobre uma disputa judicial. As empresas Paper Excellence e JF encaminham acordo pela Eldorado Celulose. Reunião deve selar a compra por 2,7 bilhões de dólares de 49,4% de ações que estão com a empresa asiática. E acordo encerrará uma das maiores disputas do país. Já sobre mobilidade urbana,
Justiça libera mototáxi em São Paulo e 99 diz que serviço já está disponível. Juiz derrubou o decreto municipal. A alegação do prefeito Ricardo Nunes é de que o serviço coloca segurança dos passageiros em risco. E ainda sobre o governo de São Paulo, a Lespe aprova 5% de aumento para Tarcísio e funcionalismo. O presidente da Rússia, Putin, não vai à Turquia para negociar com a Ucrânia. E em São Paulo, a Cracolândia se espalha em pequenos grupos pelo centro. E por último, já no Caderno de Cultura, o Estado de São Paulo nos traz aqui um destaque para a minissérie Uma Vida Marcada por Amor e Guerra. Em O Caminho Estreito para os Confins do Norte, Jacob Elord vive um prisioneiro. Oceli, quais são os destaques da capa do jornal O Globo desta quinta-feira? No alto da capa, Sara, internautas, nós temos uma matéria, uma entrevista com a atriz Whoopi Goldberg. Ela ficou muito conhecida fazendo um papel de uma freira naquele filme Ghost, O Outro Lado da Vida. Mas agora ela está lançando um livro de memórias e nesse livro ela conta como lidou com o luto da mãe e de um irmão. A manchete do jornal Globo de hoje: artifício contra investigações. STF reage a manobras da Câmara para impedir processos contra deputados. Deputados que são réus em investigações na Justiça e seus partidos articulam repetir estratégia usada no caso de Alexandre Ramagem, ele que é do PL, Partido Liberal do Rio de Janeiro, para travar seus processos no STF. Na semana passada, a Câmara determinou ao Supremo que suspenda as ações contra o deputado com base em um artigo da Constituição que permite ao Congresso sustar processos contra seus membros se o crime for cometido durante o mandato. Ministros do STF e juristas, ouvidos pelo jornal Globo, veem um abuso dessa prerrogativa que criaria uma espécie de salvo-conduto para parlamentares não poderem ser punidos por crimes. No STF, o ministro Flávio Dino criticou o argumento de que investigar parlamentar fere a separação de poderes, disse Flávio Dino. Se fosse assim, seria a dissolução da República, onde os três poderes, legislativo, judiciário e executivo, são independentes e harmônicos entre si. A foto em destaque, Jornal Globo, é para a visita, depois de muitos anos, os Estados Unidos vão visitar os árabes. E aqui a foto, Donald Trump com o comandante aqui na Arábia. Diz o seguinte, no Oriente Médio: entre amigos, Trump esteve com o saudita Mohammed bin Salman e fez elogios a Ahmad el-Sharana, ex-dirigente de grupo ligado ao Al-Qaeda e atual presidente da Síria. Trump abre as portas árabes para as Big Techs. Big Techs são essas grandes empresas de tecnologia, plataforma digital. A viagem do presidente americano ao Oriente Médio viabilizou acordos de bilhões de dólares
de gigantes como a Amazon, o Google, a Nvidia, com a Arábia Saudita e Emirados Árabes para impulsionar a tecnologia e desenvolvimento da IA, que é a inteligência artificial, na região. Para isso, Trump relaxou restrições legais de vendas de chips por empresas americanas. Uma ONG petista, uma ONG de petistas, ONG Organização Não Governamental, recebeu 85% da verba de programa federal. Um programa do Ministério do Desenvolvimento Social para distribuir cisternas a famílias carentes destinou 640 milhões de reais, isso 85% de toda a verba, a ONG cujo donos são filiados ao PT e que subcontratou entidades pertencentes a ex-integrantes da gestão do petista Wellington Dias, que é atual ministro da pasta no governo do Piauí. Wellington Dias foi ex-governador do Piauí. E agora, ele no Ministério de Desenvolvimento Social destinou 640 milhões para uma ONG lá do Piauí, ligado a ele, ligado a petista, para construir cisternas d'água, abastecer água no estado do Piauí. O que chamou a atenção é que esses 640 milhões, só para uma ONG, representa 85% da verba toda. Ainda na área de política, irritado com o vazamento, Lula defende a sua mulher, a primeira-dama Janja da Silva, em saia justa com o presidente da China, Xi Jinping. O presidente Lula minimizou o relato de que a primeira-dama pressionou o presidente da China sobre a necessidade de regulação das redes sociais, como a da empresa chinesa TikTok, aqui no Brasil. Segundo o que vazou dessa conversa, é que a Janja foi, aqui no Brasil a gente chama enredar, aqui no Ceará. Janja foi enredar para o presidente da China que a empresa TikTok estava a serviço da direita brasileira. Em Nova York, debate sobre o espaço do Brasil no mercado global. O Summit Valor Brasil, Estados Unidos, reuniu empresários e autoridades para projetar nova ordem econômica. E esse debate, lá nos Estados Unidos, em Nova York, reuniu muitos políticos do Brasil. Estavam lá o presidente da Câmara, estavam lá vários governadores, e esse evento foi realizado pelo Valor Econômico, pelo jornal o Globo e pela rede de rádio CBN. E hoje o jornal o Globo faz essa chamada de capa e registra a matéria na página 21. Servidor do INSS denunciou à polícia em 2020 esquema de desvios nas aposentadorias. Coisa que o Carlos Lopo disse que não sabia. Ou se sabia, não tomou providência. Foi em 2020. Esse documento veio à tona ontem. Diz assim, e a foto aqui é de uma mensagem de WhatsApp mostrando a denúncia. Um servidor do setor que fiscalizava
os descontos indevidos em folha do INSS, denunciou ainda em 2020 a Polícia Federal e a Polícia Civil do Distrito Federal o esquema de fraude contra aposentados, revelou ontem à noite a TV Globo no Jornal Nacional. Esse servidor disse ter sido ameaçado após sua área, onde ele trabalhava, suspender um dos contratos. A investigação mostrou que o contrato foi reativado após a fiscalização ser transferida para outra diretoria do INSS. Esquema grande, liderado por aquele senhor que era chamado careca do INSS. E na agendazinha dele foi encontrado assim, Stefan, que é Stefanuto, que é o ex-presidente do INSS, 5%. Vinícius, que era o procurador-geral do INSS, tinha assim, 5%, que era a Polícia Federal, acha que era a propina que eles ganhavam para ficar calado. E para permitir, né, esse roubo. Concorrência pesada. Guerra do delivery. iFood e Uber se unem ante a ameaça chinesa. Que está chegando aí, a Quieta. A Quieta está chegando. Ontem nós vimos aqui que ela está chegando para contratar logo 1 milhão de motoqueiros no Brasil inteiro. Com o mercado de entregas em ebulição, o iFood, que domina 80% do setor de delivery, anunciou ontem uma parceria com a Uber, que é esse aluguel de carro por aplicativo, para integrar os apps, que são os aplicativos, dos dois serviços, tanto de entrega como de carro de aluguel. A medida é uma nova tentativa de reação à chegada ao Brasil com investimentos bilionários de concorrentes chinesas, como a Quieta. A moda trumpista de Donald Trump, o presidente da Argentina, Javier Milei, endurece regras contra imigrantes na Argentina. Reforma prevê barrar pessoas condenadas, regras mais rígidas para visto e cidadania e cobrar de estrangeiros mensalidades em universidades, de quem estrangeiro que estudam em universidade na Argentina, vai passar agora a pagar uma mensalidade para o governo, e também o uso dos serviços de saúde. O imigrante que for usar também os serviços de saúde da Argentina vai ter que pagar. Esta é a reforma que o presidente Milei está enviando lá para o Congresso da Argentina. Na área de esportes, Botafogo vence Estudiantes e segue vivo na Libertadores. Com golaço aos 40 do segundo tempo, dos 40 minutos do segundo tempo, Arthur garante vitória alvinegra por 3-2. Vaga será decidida no estádio Newton Santos. E por último, a situação aqui da Cracolândia, nesta foto, lá no centro de São Paulo, que ultimamente ficou esvaziada. Problema disperso, mas não resolvido, diz o título da matéria do jornal Globo. Com o fim da Cracolândia no centro de São Paulo, dependentes da droga, do crack, a pedra, chamada de pedra maldita, dependentes da droga se espalharam por outros pontos da região.
Polícia Militar e Guarda Municipal atuam para tentar evitar nova aglomeração. Sara, o que é que nós temos de novidade lá em Brasília? No alto da capa do Correio Brasiliense desta quinta, temos duas chamadas. A primeira, nos palcos da resistência. Peças em cartaz mostram temas como segregação e discriminação. No CCBB, Zezé Mota é a ativista Maya Angelou em Vou Fazer de Mim o Mundo. Silvia Buarque e Guida Viana levam a menina escorrendo dos olhos da mãe à Caixa Cultural. Já a segunda chamada é sobre a capital da quadrilha, e aqui faz referência à quadrilha junina. Diretor da Link do Distrito Federal e entorno, Tiago Lunieri destaca no podcast do Correio o protagonismo de Brasília nos festejos juninos. E a manchete de hoje vai falar sobre a covardia nas redes. O crime digital rouba os mais pobres. Mais da metade das vítimas, 51%, de golpes virtuais têm renda de até 2 salários mínimos. Na faixa entre 2 e 6 mínimos, o percentual é de 35%. Os dados constam de pesquisa do Instituto Data Senado, que também indica os jovens entre 16 e 29 anos como os mais afetados pelos cyberataques. Essa modalidade de crime faz vítimas desde beneficiários do INSS a compradores de carros. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, as quadrilhas estão cada vez mais especializadas e têm escritórios cibernéticos. Por mais de uma vez, quando fomos cumprir mandatos de busca, encontramos um verdadeiro escritório, como computadores e telefones, onde um grupo passa o dia inteiro em busca de vítimas, disse o delegado Eric Salum, da 6ª DP do Paranoá, com experiência no combate aos cybercrimes. E na área da política, além de escândalo, INSS tem apagão. Em meio à crise provocada pelos descontos ilegais em aposentadorias e pensões, o Instituto tem dificuldades para emitir boletins mensais sobre a fila de pedidos de benefícios. Desde dezembro, o sistema não atualiza a informação. A estimativa é de que 2,5 milhões de pessoas aguardam o atendimento. O órgão informou ao Correio Brasiliense que os dados estão sendo atualizados. E aqui ao lado, ainda como chamada de capa, temos um assunto sobre educação midiática. Ao CB.poder, a presidente do Palavra Aberta, Patrícia Blanco, ressaltou a importância da família na instrução de como se portar no ambiente digital. E ela afirmou o seguinte: rede social não é para criança. Já na editoria internacional, multidão se despede de Pepe Mujica. As ruas de Montevideo ficaram lotadas durante a passagem do cortejo do ex-presidente uruguaio ontem. Emocionados, os uruguaios gritavam frases de admiração enquanto a carreta fúnebre se encaminhava para o Salão dos Passos Perdidos, no parlamento. O velório será encerrado na tarde de hoje. Comissão da Anistia julga caso Dilma, agora sobre política aqui no Brasil. Ex-presidente terá pedido de reconhecimento como perseguida pela ditadura julgado na próxima terça-feira. Torturada pelos militares, Dilma Rousseff vai receber também um pedido de desculpas do Estado. TikTok é nova crise no Planalto. Oposição ataca o pedido feito por Lula ao presidente da China, Xi Jinping, enviar um emissário ao Brasil para avaliar a rede social. E aqui no lado nós temos uma homenagem, lição de vida e amor de Divaldo Franco. Num velório simples em Salvador, o Brasil se despediu de uma das principais lideranças da história do espiritismo e da fraternidade. O religioso morreu na terça-feira aos 98 anos de idade. Em Brasília, entidades e fiéis lamentaram a perda e lembram o legado de Divaldo. Já no caderno Direito e Justiça desta quinta-feira, o debate dos habeas corpus. STJ chega a 1 milhão de habeas corpus em 36 anos. Juristas discutem a massificação desse instrumento.
Já na seção Data Vênia, Justiça desobriga aéreas de transportar animais de suporte emocional. E a entrevista em destaque, presidente do IAB, Rita Cortes, é referência em direito do trabalho. Já sobre política, pacotaço para limitar as bets. Enquanto a CPI promove depoimentos midiáticos e que ontem foi o influencer Rico Melquiades, parlamentares apresentaram 4 projetos para regular os jogos online. Frio chega para ficar, diz INMET. E por último, já no caderno de esportes, temos aqui uma matéria que fala sobre o brilho de Emanuel. Talento mirim de São Sebastião coleciona medalhas no jiu-jitsu e fala ao Correio sobre os treinos para o Campeonato Brasileiro. Agora eu convido o Oceli para apresentar os destaques da capa do Jornal Cearense O Povo. Jornal O Povo, Sara Internautas, pelo terceiro dia consecutivo, está colocando como chamada de capa a questão da segurança pública no Ceará. E no alto da capa de hoje, desta quinta-feira, dia 15, diz assim: 18% de redução nos homicídios. É ainda a questão da publicação Atos da Violência, que foi divulgada antes de ontem em todo o Brasil. E a chamada dizendo que o governo do Ceará pagará 45,4 milhões de reais a agentes de segurança pública. Manchete do jornal também é sobre a violência. Município de Caucaia, aqui vizinho, segundo maior colégio eleitoral do estado. Só Caucaia, e agora também vai ser Juazeiro, que podem fazer segundo turno, porque atingiu os 200 mil, mais de 200 mil eleitores. Pois aqui em Caucaia, ontem, 40 são presos e 98 denunciados por tentativa de intervenção nas eleições passadas. A Polícia Civil investigou ações de um grupo criminoso suspeito de ameaçar e intimidar eleitores e candidatos durante o período eleitoral passado. Um ato de campanha do atual prefeito do município foi alvo de tiros. Esta foto dessa cachoeira é para ilustrar uma matéria sobre o meio ambiente. Desmatamento da Mata Atlântica no Ceará cai 21% no ano passado, mas cenário ainda preocupa. A maior parte das áreas de Mata Atlântica desmatadas está localizada em regiões serranas, como a Serra da Ibiapaba, aqui a Serra do Maciço do Baturité, que fica aqui mais perto de Fortaleza, onde estão as cidades de Guaramiranga, Pacuti, Mulungu, Aratuba. Outra chamada de capa é para o caderno de economia. Mais de 473 mil segurados já contestaram descontos no pagamento da aposentadoria do INSS, dizendo que nunca autorizaram desconto para dar para sindicato, para dar para associação. 473 mil. O INSS mandou 9 milhões de mensagens através do Meu INSS para o pensionista ou aposentado contestar, se quiser, esse desconto. A CPI das bets no Senado estuda enquadrar influenciadores no crime de estelionato. Outra matéria na área de economia. Indústria do Ceará tem maior crescimento do país no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. A reportagem de hoje do Jornal O Povo
para uma matéria interessante. Quem vai ao centro de Fortaleza? Quem frequenta o centro de Fortaleza? Imigrantes chineses fortalecem o comércio no centro de Fortaleza. Aí, quem quis dar aqui uma entrevista para o jornal O Povo foi o chinês Xi Liang. Ele é proprietário de 2 lojas na capital só vendendo produtos da China. E quem vai no centro de Fortaleza observa isso. A quantidade de lojas hoje no centro ocupadas por chineses, vendendo esses produtos da China. O comércio realmente está mudando lá no centro de Fortaleza. Sari, o que é que nós temos na capa do jornal Valor Econômico? Bom, Celi, no alto da capa do Valor Econômico temos 3 chamadas. A primeira é sobre corrida tecnológica. Com apoio decisivo do governo, startups chinesas apostam em robôs humanoides e inteligência artificial para a revolução na manufatura. Já a segunda chamada é sobre o mercado financeiro. Disparada dos ativos americanos após trégua tarifária entre Estados Unidos e China pegou os investidores desprevenidos. E sobre trabalho. Oferta de empregos 100% remotos continua acima dos níveis pré-pandemia. Virada nas relações de trabalho, diz Imaizumi. Já a manchete de hoje é sobre a conjuntura. Com trégua tarifária, Brasil tem janela para aproveitar novo cenário global. Líderes dos setores público e privado destacam oportunidades em comércio, investimentos e inteligência artificial. As empresas JF Paper Excellence encerram litígio. Estados Unidos ameaçam punir o uso de chips da empresa chinesa Huawei. Monjaro pode dobrar as vendas da farmacêutica Eli Lilly no país. E por último, os precatórios deverão somar 116 bilhões de reais em 2026. A União terá que pagar 79,3 bilhões em precatórios no ano que vem, segundo o Ministério do Planejamento e Orçamento. O valor não inclui as requisições de pequeno valor, chamados de RPVs, cujo montante será conhecido no fim deste mês. Segundo o secretário executivo do Ministério, Gustavo Guimarães, a tendência é de que, somando RPVs e sentenças contra estatais dependentes do Tesouro, o valor total fique próximo de 116 bilhões de reais, previstos no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a PLDO, enviado ao Congresso Nacional. E neste ano, o total a ser pago é de 102,7 bilhões de reais. Edson, na coluna do Estadão de hoje, tem uma nota dizendo que a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom, solicitou auditorias em aposentadorias e pensões em todos os estados e municípios brasileiros. A recomendação ocorre diante da fraude bilionária em benefício do INSS e após o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo abrir uma apuração extraordinária no Estado sobre esse assunto. Outra nota da coluna do Estadão. A deputada federal Rosângela Moro, ela que é mulher do senador Sérgio Moro, pois a deputada federal Rosângela Moro pediu ao MPF, ao Ministério Público Federal, que investigue a Dataprev por omissão na proteção de dados de beneficiários do INSS, dos aposentados e pensionistas. Segundo o TCU, segundo o Tribunal de Contas da União, houve vazamento de 400 senhas de acesso a sistemas da empresa, o que pode ter facilitado
as fraudes, os descontos ilegais, indevidos, o roubo. Procurada pela coluna do Estadão, a Dataprev não respondeu. Vamos para a página dos editoriais de hoje, do jornal Estado de São Paulo, desta quinta-feira, dia 15. Primeiro editorial: a má-fé estratégica de Lula em Pequim. Visita à China rendeu acordos e investimentos bilionários para o Brasil, mas expôs os vícios ideológicos de Lula em pregar a cooperação comercial como pretexto para o alinhamento geopolítico. Segundo o editorial, juros altos por muito tempo. Com incertezas causadas pela guerra comercial dos Estados Unidos e pela política fiscal do governo Lula, o Banco Central deixa próximos passos em aberto e indica que a taxa Selic não cairá tão cedo. Agora vamos para as páginas de política do Estadão. Primeira matéria é sobre a visita de Lula à China. Irritado com o vazamento, Lula diz ter pedido ajuda a Xi Jinping, presidente da China, com relação ao TikTok. Em entrevista coletiva de imprensa lá em Pequim, o presidente Lula afirmou que o líder chinês enviará ao Brasil uma pessoa de confiança lá do Xi Jinping para tratar de questões digitais e reagiu à divulgação de fala na ocasião da primeira-dama Janja, a mulher dele. Aqui algumas frases ditas por Lula lá na entrevista coletiva à imprensa. Abre aspas. Eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa de confiança para a gente discutir a questão digital, sobretudo sobre o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil. Continuou Lula. Não é possível a gente continuar com as redes sociais cometendo os absurdos que cometem e a gente não ter a capacidade de fazer uma regulamentação. Outra frase de Lula na entrevista. Foi uma coisa normal e ele, o Xi Jinping, e ele vai mandar uma pessoa. Isso é o que importa. Não sei por que alguém achou que isso era novidade. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República. Ao defender a mulher dele, a Janja, Lula disse que ela não é uma cidadã de segunda classe e que ela entende de rede digital. Segunda matéria. Polícia Federal mira suspeito de atuar como operador das fraudes no INSS. Ligado à entidade investigada, o senhor Cícero Marcelino de Souza Santos é alvo de mandado de busca em nova fase da apuração. O alvo dessa etapa é o Cícero Marcelino, suspeito de atuar como operador financeiro da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, que é a CONAFER. Entidade investigada recebeu só do INSS 100 milhões de reais. Uma das suspeitas dos investigadores é a de que o Cícero Marcelino
teria comprado veículos de alto valor com recursos oriundos das fraudes. A mulher dele, a dona Ingrid Moraes Santos, também foi alvo da operação. A PF identificou que o presidente da CONAFE, essa Confederação Nacional dos Agricultores, o nome dele, Carlos Roberto Ferreira Lopes, transferiu mais de R$800 mil para Cícero Marcelino e também para a mulher dele, a dona Ingrid, por meio de empresas ligadas ao casal. Parte dos recursos foi repassada de volta para Roberto Ferreira Lopes. Ele mandava para lá, mas depois recebia de volta. Isso, um fluxo para a PF, um fluxo irregular de recursos que sugere uma possível lavagem de dinheiro. Esse comportamento, somado às ligações com associações de aposentados envolvidas em fraudes, reforça a suspeita de desvio de dinheiro praticada pela CONAFE, Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. Entidades terão 15 dias para devolver os dinheiro que eles tomaram dos aposentados. O novo presidente do INSS, o Gilberto Walter, disse ontem que até ontem, 4 horas da tarde, 473.940 aposentados e pensionistas informaram ao INSS não reconhecer os descontos realizados por associações de aposentados e pensionistas. 41 entidades não foram reconhecidas e seriam formalmente notificadas. Caso a entidade não devolva os valores, no prazo de 15 dias úteis, o governo avaliará o tamanho do prejuízo e decidirá se será necessário recorrer dinheiro do Tesouro Nacional para garantir o ressarcimento. No total, 9.400.000 pessoas foram notificadas através do meu INSS. Ministro Flávio Dino sai em defesa da decisão da primeira turma do Supremo sobre Alexandre Ramagem, o deputado federal, réu por participar daquela trama golpista. Alexandre Ramagem é deputado federal do PL do Rio de Janeiro. Foi candidato a prefeito lá, mas não logrou êxito, não. Ministro Flávio Dino nega que a primeira turma do STF tenha violado separação de poderes, ao rejeitar a tese da Câmara Federal sobre a ação do plano de golpe. Por unanimidade, o STF condena Carla Zambelli a 10 anos de prisão e a perda de mandato. Suspeitos de atrapalhar a investigação sobre venda de sentenças no STJ são alvo da Polícia Federal. Juiz acusado de furtar peça sacra em Tiradentes, na cidade de Tiradentes, Minas Gerais, é punido com aposentadoria compulsória. Olha aí, um juiz furtando uma peça sacra de uma igreja. Diz assim essa nota do Estadão: o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aposentou compulsoriamente, quer dizer, à força, o juiz João Carlos de Souza Coreia, acusado de furtar
uma imagem sacra lá na cidade de Tiradentes, Minas Gerais. E isso aconteceu em 2014. Só agora, 11 anos depois, 2014, 2024, 2025. 11 anos depois que ele vai ser punido. A aposentadoria compulsória é a punição disciplinar mais dura da magistratura. Vai aposentado, mas vai continuar ganhando o dinheiro dele. O juiz manterá salários e benefícios proporcionais à aposentadoria. Em 2021, foi aberto processo administrativo após denúncia do Ministério Público. O furto da imagem sacra aconteceu em 2014. Só em 2021, o Ministério Público ofereceu a denúncia ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Aí passou 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. 4 anos para sair a punição. E a punição qual é? Aposenta o juiz. Governador Tarcísio de Freitas de São Paulo e servidores do Estado terão um reajuste de 5%. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprova aumento e eleva o teto salarial em São Paulo, que é igual ao vencimento do governador, que vai para R$ 36.300. É o máximo que um servidor do Estado de São Paulo pode ganhar, que é o salário, é o vencimento do governador de São Paulo. Agora eu pergunto, a gente acredita que o governador do maior estado mais rico do país vai ser governador de São Paulo para ganhar R$ 36.300 por mês? Isso não é real. Na editoria internacional, a primeira matéria é sobre a Argentina. Porta fechada. Nova regra de Javier Milei, presidente da Argentina, para os migrantes e turistas afeta milhares de brasileiros. É um decreto do presidente, autoriza universidades a cobrar mensalidades de estrangeiros e obriga esses estrangeiros a pagar por atendimento hospitalar. Turistas terão de apresentar seguro de saúde ao entrar na Argentina. Veja aqui outras regras para a política migratória agora lá na Argentina. Condenados por crimes terão entrada barrada na Argentina. Quem entrar ilegalmente será imediatamente expulso. Estrangeiro condenado por crime será deportado. Imigrantes terão de pagar por serviço de saúde. Precisar de saúde, de um posto de saúde na Argentina, vai ter que pagar. Quem entra no país deve apresentar o seguro médico. Universidades estão autorizadas a cobrar mensalidade do aluno estrangeiro. E tem muito brasileiro lá fazendo medicina. Requisitos para residência e cidadania serão mais duros. Viagem mais cara. A exigência de seguro de saúde afetará todos os turistas que visitam a Argentina. No Uruguai, comoção nacional. Velório do ex-presidente Mujica é estendido para a chegada de Lula, diz jornal uruguaio. O funeral do ex-presidente do Uruguai, José Mujica, foi alterado ontem para que Luiz Inácio Lula da Silva possa chegar a tempo
a Montevidéu antes do enterro. O jornal El Observador disse que o velório, que terminaria às 15 horas de hoje, 3 horas da tarde, foi estendido por mais 2 horas para a chegada do brasileiro, do Lula, para que Lula homenageasse o amigo, né? Homenagear o amigo com o último adeus ao ex-presidente do Uruguai. O Kremlin da Rússia afirma que o presidente Putin não vai à Turquia negociar com o Zelensky o armistício, né, ao cessar-fogo na Ucrânia. O presidente russo rejeita o desafio de Zelensky para uma reunião presencial, cara a cara, mesmo sob risco de irritar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que é um dos patrocinadores desse encontro, que seria hoje, lá na Turquia, lá em Istambul. O Zelensky disse em uma postagem no X, o ex-Twitter, ele disse assim, que é o presidente da Ucrânia: é inútil prolongar a matança. Vou esperar por Putin na Turquia nesta quinta-feira, pessoalmente. Pois lá o Kremlin, que é a sede do governo da Rússia, diz que o Putin não vai. Vamos ver se ele vai mandar algum representante para conversar com Zelensky. Durante o dia nós vamos ter essas novidades. Na editoria de Metrópole do jornal Estado de São Paulo, a primeira matéria é sobre o crime organizado lá no estado. A polícia diz que R$1 milhão do time do Corinthians foi parar em conta bancária de um braço direito do PCC, que é o primeiro comando da capital. PCC é o que manda lá em São Paulo, no crime organizado, venda de droga, venda de armas. Está expandindo, é uma empresa que está expandindo os seus negócios. Tudo ilegal, mas está expandindo. Intermediação de patrocínio dessa empresa VaideBet, é uma casa de aposta, foi parar na conta da UJ Futebol Talent, citada pelo delator morto da facção, aquele empresário que foi morto no estacionamento do aeroporto de Guarulhos. Foi ele que denunciou essa empresa. O clube, claro, nega qualquer ligação com o crime organizado. Justiça libera mototáxi em São Paulo. A briga do 99, do Uber, com o prefeito Ricardo Nunes. A Justiça de São Paulo julgou improcedente a ação civil pública movida pela Prefeitura de São Paulo, que suspendeu o serviço de transporte de passageiros por moto na capital. O juiz considera que não cabe à Prefeitura de São Paulo vetar modalidade de transporte e fala em ineficácia da fiscalização. A gestão do Ricardo Nunes diz que vai recorrer, que não aceita serviço de mototáxi funcionando em São Paulo. E as duas empresas que funcionam lá é a 99 e a Uber. As mesmas empresas que operam aqui em Fortaleza, capital do Ceará. Como não há esse acordo entre prefeitura e as empresas
de transporte por aplicativo, existe agora o transporte ilegal. Elas continuam funcionando, mas na periferia de São Paulo. E agora a Justiça deu ganho de causa ao Uber e ao 99. Acidente mata 9 em Minas Gerais. Entre eles tem 5 trabalhadores cearenses. Ainda na área de violência, pensei que fosse um pesadelo, diz vítima de arrastão no bairro de Higienópolis, em São Paulo. E ontem, eu vendo um debate na CBN, dizendo que o bairro de Higienópolis é o metro quadrado mais caro de São Paulo. Mulher conta que foi abordada por ladrão. Grupo de 8 homens armados chegou e fugiu do prédio antes de a polícia chegar, lá em Higienópolis. Cracolândia se espalha em pequenos grupos pelo centro de São Paulo. Governo quer novos programas de residência médica. Médio apontado como sucessor de Chico Xavier. É a matéria falando do sepultamento de Divaldo Franco, que faleceu lá em Salvador, Bahia. No caderno de esportes, nós temos primeira matéria sobre a Copa Libertadores, que aos 17 anos o jogador Luca garante o empate e a classificação ao São Paulo. O jovem atacante marca seu primeiro gol pela equipe logo em sua estreia. O gol desafoga o time do técnico Luiz Uberdia, que agora quer vencer a primeira no Brasileirão. No estádio Allianz Parque, o Palmeiras tenta se consolidar na liderança geral do campeonato da Copa Libertadores. Parlamentares propõem 3 CPIs contra o presidente da CBF no Congresso Nacional. Desgaste na imagem do presidente da entidade é usado para mirar relação entre a CBF e o Instituto do ministro Gilmar Mendes do STF. E um dos patrocinadores e um dos requerentes dessa CPI é o senador cearense Eduardo Girão. Ele que está pedindo. Disse o Eduardo Girão para o Estadão: a gente naturalmente tem essa dúvida sobre a relação de Edinaldo, presidente da CBF, e Gilmar Mendes. Nós queremos saber o que está acontecendo, disse o senador Eduardo Girão, do Partido Novo Ceará, ao Estadão. Para abrir uma CPI, são necessários 171 votos na Câmara e 27 votos no Senado. Para uma CPI mista, é preciso obter o apoio equivalente de ambos, deputados e senadores. O texto apresentado pelo senador Girão mira a relação entre Edinaldo, presidente da CBF, e o Gilmar Mendes, por meio de contrato de cooperação técnica que une o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, do qual o ministro do STF é sócio, e a CBF. A parceria comercial entre as duas instituições, a CBF e esse IDP, faz parte da CBF Academy, que é o braço educacional da Confederação, por meio do qual oferta cursos de formação na área do esporte. Se Edinaldo não aceitar o convite da comissão, a coisa vai ficar feia ainda.
mostra o desrespeito pela casa e que tem coisa escondida, disse Eduardo Girão ao Estadão. Com essa matéria na área de esportes, eu encerro aqui a nossa leitura das matérias internas do jornal Estado de São Paulo e pergunto aqui à colega Sara, o que é que nós temos nas páginas internas do jornal O Globo? Bom, Celi, no jornal O Globo, na seção Opinião, temos o seguinte texto. São lamentáveis manobras para livrar deputados. Depois de ramagem, plano é sustar outras ações no STF, mas Corte cumpre dever ao manter julgamentos. E além deste texto, temos aqui um segundo. Operação contra tráfico revela valor da inteligência nas investigações. Polícia apreendeu o arsenal com 43 mil cartuchos e 240 armas a partir de caderno com números de telefones. Agora, passando para as páginas internas da editoria de política, temos aqui a primeira matéria que fala sobre salvo-conduto. Ofensiva da Câmara no caso Ramagem abre brecha para outros deputados e STF reage. Ministros do STF consideram a ofensiva da Câmara para travar a ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem como uma preparação de terreno para beneficiar outros parlamentares. Magistrados avaliam, no entanto, que o recurso apresentado na terça-feira pela Casa para que o plenário da Corte mantenha a suspensão do processo por tentativa de golpe de Estado contra Ramagem não tem chances de prosperar. A decisão da Câmara de paralisar o julgamento abriu margem para deputados que respondem a processos tentarem trilhar o mesmo caminho. E após a manifestação da Câmara pela suspensão da ação do golpe, a primeira turma do STF determinou, na semana passada, o prosseguimento do processo contra Ramagem, quanto à acusação dos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Isso porque teriam sido cometidos antes da diplomação do parlamentar e não poderiam, segundo a Constituição, ser alvo de deliberação pelo Congresso. E, por outro lado, em relação às imputações por deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado pela violência e grave ameaça contra patrimônio da União, crimes que teriam ocorrido após a sua diplomação em dezembro de 2022, houve a confirmação pelo STF da paralisação desta ação. E por unanimidade, Corte condena Zambelli por invasão a sistema do CNJ. E ainda falando sobre política, Lula sai em defesa de Janja, nega saia justa na China e oposição faz críticas. Petista disse que foi ele quem abordou regulação do TikTok em jantar com Xi Jinping. Bolsonaro classificou como vergonha, que nesta imagem fala sobre vazamento. Lula em evento com Janja. Intervenção da primeira-dama em jantar na China causou polêmica nas redes sociais. ONG de petistas recebe 85% da verba para cisternas. Programa contra a seca do Ministério do Desenvolvimento Social repassou 640 milhões de reais para a entidade comandada por filiados ao partido PT, que subcontratou organizações dirigidas por membros da sigla. Pasta diz que não considerou vínculos partidários. E aqui, como bem pontua o jornal O Globo, as entidades subcontratadas. 37 ONGs foi o número de entidades subcontratadas, também comandadas por filiados ao PT. E 152 milhões de reais foi o total recebido por essas ONGs, o que representa 33,9% do valor pago à P1MC. Boulos deve assumir Secretaria-Geral da Presidência. Expectativa é que Lula chame deputado para conversa definitiva nos próximos dias. Psolista tem indicado que aceitará o ministério.
Resolução prevê até 8 folgas para magistrados. Justiça regulamenta a convocação de juiz para atuar remoto fora da jurisdição e prevê também licenças, que podem ser convertidas em dinheiro. Polícia Federal prende 2 em ação contra a compra de sentenças no STJ. Suspeitos teriam praticado obstrução de justiça e atrapalhado execução de medidas na terça-feira. E ainda sobre política, Nunes manobra e vereadores só vão investigar pancadões. Base do prefeito de São Paulo evitou a criação de CPIs propostas pela oposição. E a tradição é manter uma comissão controlada pela base e outra por adversários. Já na Editoria Brasil, fluxo fragmentado. A Cracolândia vazia espalha usuários pelo centro, mas a polícia impede aglomerações. E aqui nessa imagem temos a seguinte legenda: cerca de 50 dependentes em espaço sob o viaduto 25 de março, perto da rua conhecida pelo comércio popular. Abordagens são feitas para evitar as aglomerações desses usuários. E aqui nesta segunda imagem, carro da Guarda Municipal diante da Rua dos Protestantes, onde ficava o antigo fluxo. Desmatamento caiu nos biomas no país em 2024. A área total devastada recuou 32,4% em relação ao ano anterior, enquanto o número de alertas reduziu 26,9%. De acordo com o MAP Biomas, o índice ficou estável na Mata Atlântica por causa das chuvas do Rio Grande do Sul. E aqui nesta imagem, nessa próxima matéria, na verdade, temos aqui a homenagem a Divaldo Franco, um médium que morreu aos 98 anos de idade. Baiano foi apontado como sucessor de Chico Xavier. E Divaldo abriu a mansão do Caminho para atender crianças e adolescentes. Já na economia, a primeira matéria é para a guerra do delivery. Apps chineses anunciam bilhões e a iFood firma parceria com o Uber. Planejamento quer solução de precatórios em 2026. Ministro substituto da pasta afirma que este não é um problema para o governo seguinte e defende medidas definitivas. Despesas decorrentes de decisões judiciais voltarão a ser contabilizados pelas regras fiscais em 2027. E foram esses os principais destaques dos jornais do nosso país desta quinta-feira, dia 15 de maio. Gostaríamos, inclusive, já de agradecer pela sua audiência até aqui e convidá-los mais uma vez para que você acompanhe a programação completa da TV da Transparência. Mais uma vez, obrigada. Até a próxima.